Convido a todos para estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, para lermos a palavra de Deus. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 25. Glória a Jesus. Louvamos a Deus por esta noite que podemos chegar à casa do Senhor para adorar a Ele. A gente às vezes sai, às vezes vai a outros lugares, mas não há lugar como a casa da gente, né? Não há lugar como a nossa igreja, o nosso lugar onde estamos servindo ao Senhor. E louvamos a Deus por estar aqui com os irmãos. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 25 em diante. Todos encontraram? Glória a Jesus. Diz-nos assim a palavra de Deus, verso 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Oremos. Querido Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos de nos reunir na Tua casa para aprender de Ti, da Tua palavra. Pedimos que por Teu Espírito Santo fale conosco, fale a cada coração, fale com cada um, Senhor, que irá ouvir esta palavra, ministrando vida, transformação, direção por Teu Espírito Santo, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e o Teu povo seja edificado por Tua palavra, por Cristo, e em Seu nome nós Te pedimos. Amém e amém. Glória a Jesus. Louvamos a Deus, amados, por esta noite que aqui nos reunimos. Hoje teremos a terceira mensagem dessa série que estamos falando sobre pecados e virtudes. Hoje nós vamos falar sobre, então, mais um contraste entre aquilo que é uma atitude que não agrada a Deus e aquilo que é uma virtude que o Espírito Santo nos confere. Eu ouvi uma história de uma menina que ganhou um brinquedo no dia do seu aniversário. E no dia seguinte, uma amiguinha foi até a sua casa, mas como ela precisou sair com a sua mãe, a mãe pediu que ela deixasse o brinquedo novo com a amiguinha para ela ficar brincando. Ela não gostou muito da ideia, mas atendeu a sua mãe. E quando ela voltou mais tarde, o brinquedo estava fora da caixa e estava quebrado. E ela ficou muito irritada e queria ir na mesma hora na casa da amiguinha para brigar com ela, para dizer umas verdades, porque tinha quebrado o brinquedo novo dela. Mas a mãe disse assim: você lembra daquela vez que você sujou o seu sapato de lama? E você queria limpar logo, mas sua avó não deixou. Disse assim: deixe o barro secar, que depois será mais fácil de limpar. E ela então ouviu sua mãe dizer: com a raiva é a mesma coisa. Deixe esfriar e depois fica mais fácil resolver tudo. No dia seguinte, a amiguinha chegou lá
com um brinquedo igual para dar a ela e disse que o brinquedo tinha quebrado por acidente. Não foi porque ela quis. Caiu, quebrou, mas trouxe um brinquedo novo. E ela disse: não faz mal, a minha raiva já secou. E aí aprendeu que quando nós deixamos que a ira tome conta do nosso coração, podemos tomar atitudes que não vão resolver nada e só piorar as coisas. Mas quando deixamos a raiva secar, nós poderemos então resolver melhor as coisas que nos irritam. Fato é, queridos irmãos, que nós todos estamos sujeitos a ficar irritados, irados com alguma coisa. Ou será que tem alguém aqui que nunca esquentou a cabeça, que nunca teve vontade de tomar uma atitude, dizer umas verdades? Será que tem alguém aqui? Acho que não. Quem estava nesse patamar já foi elevado para o céu, não ficou mais aqui na terra, não é? Todos nós podemos nos irritar, nos irar, ficar com raiva, mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz sobre a atitude correta que devemos ter quando essas coisas acontecem. Hoje nós vamos falar sobre ira ou paciência, duas atitudes de contraste que a palavra de Deus vai nos dirigir. Nós vemos que a ira é um forte sentimento de desagrado, de oposição contra alguém ou alguma coisa, um estado intenso de emoção que é caracterizado por grande descontentamento e irritação. E esse estado emocional pode ser desencadeado por muitas coisas. Muitas situações na vida nos fazem ficar irritados, irados. Nós queremos ali resolver, tomar uma atitude. O sangue ferve, né? Sobe para a cabeça. Ficamos logo determinados a resolver aquilo. E às vezes a ira varia em intensidade, desde uma frustração até uma raiva profunda e ardente. Chamamos às vezes de indignação, de ira, de irritação, de cólera, de fúria até. E geralmente essa ira, ela está ligada ao desejo de retaliação, de vingança, de fazer alguma coisa, de dar o troco, de devolver na mesma moeda. Ou simplesmente por se sentir injustiçado, queremos restaurar a injustiça que foi cometida. Mas nós também vemos que a violência muitas vezes é o resultado da ira. A ira leva muitas vezes à violência, seja numa agressão verbal ou física. Muitas vezes, quando estamos irados, dizemos algo que machuca, ou até alguém pode fazer algo que machuca a outra pessoa. Quando não é devidamente controlada, canalizada, esta emoção pode se tornar destrutiva, se transformar em agressões físicas ou verbais, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos, mostrou a verdade da nova vida em Cristo. Mas do capítulo 4 em diante, ele começa a dizer como devem viver aqueles que estão nesta nova vida em Cristo. E ele então diz que nós devemos andar de forma diferente do mundo, nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem que é renovado em Cristo Jesus, de forma que é dentro deste quadro de nova vida, de transformação, de ser vestido do novo homem, que o apóstolo Paulo vai tratar sobre a ira. No verso 26, que nós lemos, do capítulo 4, ele diz: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao
diabo. Veja que Paulo então vai dizer que o crente precisa ter uma atitude diferente mesmo quando ele está irritado, porque a nova vida em Cristo traz uma renovação da mente e das atitudes que nós tomamos. Vamos entender então como nós cristãos devemos agir quando a ira se apresenta, essa emoção forte que muitas vezes nós vamos enfrentar. Primeiro temos que entender que a ira é algo que é normal, que faz parte da vida humana. Todos nós somos criaturas de carne e osso, não é? Ninguém tem sangue de barata, como dizem. Então é normal que algumas vezes você esquente a cabeça, você fique irritado, não é? E nós vemos que quando o apóstolo Paulo trata sobre isso, ele reconhece a naturalidade desta emoção. Ela pode acontecer com qualquer um de nós, é inevitável. Ele diz, irai-vos, ou em outras versões, a Nova Bíblia Viva diz assim, quando estiverem irados, não pequem. Ou diz assim, quando ficarem irados, irritados, não cometam pecado. Porque todos nós podemos, em algum momento da vida, ficar irritados. O apóstolo Paulo aqui está citando o Salmo 4. Apesar dele não fazer referência, mas é exatamente uma citação do Salmo 4 e o verso 4 que ele emprega aqui, onde lá o salmista diz, quando ficarem irados, não pequem, ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se, ofereçam sacrifícios justos e confiem no Senhor. Veja que Paulo está refletindo as palavras do salmista, dizendo, quando vocês ficarem irritados, não pequem. A ira é algo que começou a se manifestar logo no início da humanidade. O primeiro registro dessa emoção forte é em Caim. Nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 4, que Caim, por não ter tido a mesma aceitação da sua oferta por Deus, a mesma aceitação que seu irmão Abel teve, ele ficou irado. E Deus vai falar com ele, capítulo 4, verso 7 de Gênesis, diz assim o texto, então lhe disse o Senhor, porque andas irado, e porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja que Deus não disse, você não tem o direito de ficar irado, Caim. A ira às vezes acontece. Mas a questão é o porquê nos iramos. A pergunta não é, Caim, você está irado? Não era para estar. Mas a pergunta de Deus é, por que você está irado? Às vezes a ira pode ser uma justa indignação contra um erro, uma injustiça. Mas no caso de Caim, a ira era um resultado de inveja. E essa ira agora estava dominando o seu coração, mas Deus diz a ele assim, o pecado jaz à tua porta. Como um animal que está só esperando uma oportunidade, que alguém abra a porta e ele entre, assim é o pecado, especialmente quando nós estamos dominados por uma emoção como a ira. Mas Deus diz assim, cabe a você dominá-lo. Porque se deixarmos espaço para a ira, nós poderemos realmente fazer algo que irá desagradar a Deus e até trazer grandes consequências, como aconteceu no caso de Caim. Ele não dominou a sua ira, e então revoltou-se contra o seu irmão e o matou, cometendo o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. Veja que a ira é um sentimento realmente perigoso se não for controlado. A ira de Caim tinha uma raiz má, vinha da inveja. E porque ele não corrigiu o porquê da sua ira, não controlou a sua raiva,
ele agora permitiu que o pecado se transformasse na consequência da sua ira, matou o seu irmão. E aí nós vemos que o apóstolo Paulo está nos recomendando: quando você ficar irado, cuidado, não peque. Não deixe que a ira se transforme em um pecado, ou seja, em uma transgressão da lei de Deus ou da lei dos homens. Eu vi uma história de um garoto que tinha um temperamento muito explosivo. Tem gente que diz que tem o pavio curto. E tem gente que parece que nem pavio tem, né? Qualquer coisa já explode. Parece que era assim esse menino. Um garoto muito irritado. E o seu pai, querendo ensiná-lo, pegou um saco cheio de pregos, um pedaço de madeira e disse a ele: todas as vezes que você ficar irado, você prega um prego nessa madeira. E só no primeiro dia ele já tinha mais de 30 pregos naquela tábua. Era um menino esquentadinho por natureza, ou seja, sua inclinação era para ser alguém muito esquentado, colérico. Mas aos poucos ele foi diminuindo a quantidade de pregos. Às vezes estava com preguiça de martelar, outras vezes já começou a dominar melhor esse sentimento, até que ele conseguiu finalmente parar de colocar pregos naquela madeira. E contente foi dizer ao pai: pai, eu já melhorei muito. Hoje não coloquei nenhum prego naquela tábua. Mas o pai foi buscar a tábua, mandou ele tirar todos os pregos e disse: olha, você pode até tirar os pregos, mas veja como ficou a tábua. Ela nunca mais será como antes. Cheia de buracos, cheia de pedaços arrancados por causa daqueles pregos. A questão, queridos, não é se nós iremos ficar irritados, irados, porque todos nós podemos passar por isso. A questão é o que fazemos quando nós estamos irados. Então o apóstolo vai dizer: quando ficarem irados, não pequem. A ira não pode provocar uma ação pecaminosa. Não devemos permitir que essa emoção se descontrole a ponto de levar-nos a cometer um pecado. Mesmo quando a ira for justa, estivermos indignados por uma coisa errada que alguém fez, por uma injustiça que alguém praticou contra nós ou contra outros, mas nós precisamos, pelo Espírito Santo, agora que somos novas criaturas em Cristo, canalizar esta ira para não cometermos pecado. Você pode ficar irado, mas não deve ficar louco. Você pode ficar irritado. A ira pode até ser justa, mas a raiva descontrolada não. Porque a ira é algo que simplesmente vem. Mas o que nós fazemos quando estamos irados? Deus já disse desde o primeiro irado que apareceu Caim: você pode dominar este pecado que está à sua porta, porque o pecado é uma ação danosa que pode se seguir a ira, e pelo entendimento correto que a palavra nos dá e o Espírito nos capacita, nós podemos evitá-lo. Provérbios capítulo 14, o verso 17 diz assim: quem logo se irrita comete loucuras, e aquele que tem más intenções será odiado. Veja que ele diz: a grande questão é exatamente porque às vezes alguém já tem uma intenção ruim e então se aproveita da ira para se voltar contra alguém, para realizar algo contra uma pessoa. Porém, nós precisamos ter cuidado quando estamos irados, o que vamos fazer ou dizer. Mateus capítulo 5, verso 22, o Senhor Jesus está orientando os seus discípulos no Sermão do Monte, e diz assim: eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Quem ficar irado
pode ser julgado por isso. Agora, quem usar da sua ira para agredir, para trazer uma palavra contra as pessoas, contra alguém, isso pode se traduzir num pecado, numa transgressão, em algo que trará consequências terríveis. Provérbios 29, verso 22, o sábio diz assim: a pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. Porque veja que o apóstolo Paulo está enfatizando que quando a ira surge, quando ela vem, nós precisamos primeiro limitá-la na sua intensidade. Não podemos deixar que isso nos leve a pecar. Também precisamos limitar a ira no seu prolongamento, no tempo que ela é alimentada no coração. Então ele disse: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O texto original do salmista, ele diz assim: ponha sua cabeça no travesseiro, medite sobre isso e confie no Senhor. Porque o problema é que às vezes nós ficamos alimentando esse sentimento de ira, e isso transforma-se em rancor, isso transforma-se em algo que alimentamos contra uma pessoa, e facilmente isso pode desembocar numa sede de vingança, no desejo de retaliação, de fazer algo contra essa pessoa. Mas veja que no verso 27, o apóstolo Paulo diz: não deem lugar ao diabo. Assim como Deus disse a Caim: há o mal que está na porta, esperando uma brecha. Então, quando estamos irritados, irados e deixamos esta raiva nos dominar, Paulo está dizendo que isso é uma oportunidade para o velho homem ressurgir, porque ele disse que nós devemos nos revestir do novo e despir-nos do velho. Mas pior do que simplesmente o velho homem voltar a dominar a nossa vida, agora ele diz: isso é um lugar, um espaço que o inimigo pode se aproveitar. Às vezes alguém retrata a ideia de alguém lutando com a sua consciência como um anjinho que está aqui e um diabinho que está aqui. Se tem um anjinho eu não sei, mas o diabinho certamente está procurando uma oportunidade para dizer: vá lá, se vingue, dê o troco, você não merece ser tratado assim, você tem que agir, tome uma posição, rapaz, você não é homem não. Que tipo de mulher é você que deixa fazer isso? Mas Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Não deixe que isso se transforme numa oportunidade para ele explorar a vulnerabilidade emocional que estamos naquele momento, porque isso pode ser uma porta para o pecado, e depois que nós o cometemos, aí se torna muito mais difícil tratar das consequências. Enquanto Caim estava só irado, poderia ter resolvido isso facilmente. Depois que ele se tornou um homicida, agora a situação ficou bem mais complicada. Então, a ira mal conduzida pode ser uma forma de desviar o crente do caminho da retidão, do caminho que agrada ao Senhor. E nós precisamos então ter cuidado, queridos. Qual é a solução de Deus para a ira? O que Deus nos apresenta como um remédio como um antídoto contra esta ira, como um meio de controlar esta raiva, esse sentimento, essa emoção quando está descontrolada. Ora, a solução de Deus para a ira é a paciência ou a longanimidade. Longânimo, paciente, é exatamente aquele que tem o pavio longo, aquele que não explode logo, aquele que aguarda. E ele mesmo, Deus, colocou esse contraste. Por exemplo, Romanos capítulo 9 e o verso 22, Paulo está falando em Romanos sobre a ira de Deus, ira justa contra o pecado, mas mesmo assim, o verso 22 ele diz assim: e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Veja que havia alguém que estava realmente num caminho de perdição por seu pecado, e Deus precisava mostrar o seu poder, a sua justa indignação, mas mesmo assim, Paulo diz, ele suportou com paciência os vasos da ira. E essas pessoas que estavam agora sendo culpadas e, portanto, merecedoras da sua ira. O novo homem em Cristo tem novas atitudes. Agora ele é revestido de Deus, revestido de Cristo. E mesmo quando ele fica irado, ele tem uma atitude diferente. E essa atitude é exatamente a paciência. O cristão precisa desenvolver esta paciência ou longanimidade. Mas como nós fazemos isso? Ora, nós vemos que há somente um que pode nos conduzir a este processo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas veja que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre a nova vida. E ele continua depois do verso que lemos, o verso 27, dizendo que o cristão deve ter uma nova vida, uma nova atitude. Não deve mais roubar. No verso 29 ele diz, não saia da boca nenhuma palavra suja, mas apenas aquela que transmita graça. Então veja que mesmo quando estamos irritados, mas não devemos lançar nenhuma palavra que machuque, que traga alguma atitude ruim contra uma pessoa. Ele diz em seguida, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito que está em nós, ele quer nos conduzir a uma nova vida, uma vida que agrade ao Senhor. E quando entristecemos o Espírito, quando nós rejeitamos a sua orientação, quando rejeitamos a sua influência sobre nós. E ainda ele diz explicitamente, no verso 31 em diante, que não haja no meio de vós amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Mas assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar o nosso irmão também. Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Mas Cristo diz, até 7 não, Pedro, até 70 vezes 7. O que quer dizer? Tantas vezes quanto for preciso. Nós vemos que há claramente na Bíblia uma orientação para evitarmos esta ira descontrolada, esta raiva descontrolada. Colossenses capítulo 3 e o verso 8, Paulo diz assim, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ele está dizendo que nós precisamos nos despojar, ou seja, lançar fora isso. E como fazemos isso, queridos? Pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz a produzir, ou que produz em nós o fruto do Espírito. E no fruto do Espírito, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5 e o verso 22 em diante, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que além do domínio próprio, ele ainda inclui a longanimidade com o fruto do Espírito, ou seja, a ação resultante do Espírito na nossa vida que produz um novo caráter, segundo o caráter de Cristo. Nós temos então a paciência como uma virtude que o Espírito nos dá para dominarmos esse sentimento de ira. Agora entenda, paciência ou longanimidade aqui não é apenas a habilidade de esperar. Tem gente que espera para se vingar. Alguém até diz que vingança é um prato que se come frio, né? Ou seja, que espera muito tempo, eu lhe pego lá fora, eu lhe pego depois.
Não, aqui não se trata só de esperar, mas sim de manter uma boa atitude enquanto se espera. É deixar a ira secar, mas enquanto ela seca, é já ir trazendo a graça de Deus ao coração, trazendo a ministração do Espírito Santo ao coração e, portanto, nos libertando desta ira. O Espírito Santo nos dá essa capacidade, queridos, de termos domínio próprio. No padrão do mundo, a pessoa que é corajosa, que é valente, é aquela que não leva desaforo para casa. Tem pais até que ensinam aos seus filhos, se chegar em casa apanhado, apanha de novo. Que é para lá mesmo resolver, dar um troco, devolver a ofensa, o soco que levou, não levar nenhum desaforo para casa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Provérbios capítulo 16 e o verso 32, ele diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Alguém pode achar que é muita coisa ser valente, ser brabo, devolver o troco, mas o provérbio diz: é melhor o longânimo, é melhor o que é paciente, é melhor o que não deixa que a ira o leve a pecar ou fazer algo que desagrada a Deus. Nós vemos que o cristão então é orientado a ser paciente com todos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando, mostrando, queridos, que há muitas pessoas diferentes, pessoas às vezes complicadas, né, no nosso relacionamento. Mas ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses 5, verso 14: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenadas. Existem desordenados que nós precisamos orientá-los. Ele diz: consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Veja que há pessoas diferentes. Tem gente que é desordenada, tem gente que é desanimado, tem gente que é fraco e tem gente que tira o nosso juízo. Mas ele diz: sejam pacientes com todos. Não retribua o mal com o mal. Nós temos certeza, queridos irmãos, que nós precisamos do Espírito Santo para nos dominar. Mas também temos a certeza que esse Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá esta capacidade. E aí eu lembro de uma história de uma mãe que estava com a filha no supermercado, e quando ela passa pela seção de doces, a menina quer levar alguns doces e a mãe não dá, e ela abre um berreiro e a mãe diz assim: calma, Magali, só faltam mais alguns minutos. Aí quando chega na seção dos brinquedos, a criança quer um brinquedo, a mãe não dá, ela abre outro berreiro, se joga no chão e a mãe diz assim: calma, Magali, só falta mais alguns minutos para a gente ir para casa. Aí chega no caixa, tem lá aquele chiclete, chocolate junto do caixa, e a menina queria de novo, ela disse não. Aí a menina abriu outro berreiro e ela disse: calma, Magali, só falta alguns minutos para chegar em casa. E a mulher que trabalhava no caixa olhou para ela e disse: admiro muito a sua atitude, dona Magali, e com a sua filha, né? Admiro muito a sua atitude com a sua filha Magali. E ela disse: não, Magali sou eu, a menina se chama Rebeca. Ela não estava dizendo para a menina: calma que falta pouco. Ela estava dizendo para si mesma: calma, Magali, falta pouco para ir para casa, falta pouco para a gente chegar em casa. O fato, queridos, é que Paulo está claramente nos dizendo: há uma novidade de vida em Cristo. Esta novidade de vida inclui muitas coisas, entre elas o domínio próprio, vivermos sem raiva
que nos domine, mas termos pelo fruto que o Espírito produz em nós, a paciência, a longanimidade e o amor de Deus que é derramado no nosso coração pelo Espírito, é que produz estas coisas na nossa vida. Porque quando Paulo descreve o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, e ali veja que o amor, ele está descrevendo primeiramente não o amor familiar. Primeiramente, o apóstolo Paulo não está descrevendo o amor entre marido e mulher. Não é errado a gente pegar aquele texto e aplicar a isso. E muitas vezes, né, até mesmo nos convites de casamento ou em algumas cerimônias assim, se coloca o texto de 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes. Mas ali, veja que o contexto original, Paulo está falando sobre a vida em comunidade na igreja. Ele está falando sobre o ambiente de igreja de Corinto, que era um ambiente muitas vezes que tinha muitas disputas. Então ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita e não se ressente do mal. Ele está dizendo que o amor de Deus em nós traz essas características para a nossa vida. E por este amor os crentes podem e devem então viver em harmonia, em paz, usando da paciência ou da longanimidade que o Espírito traz ao nosso coração. O que podemos fazer, o que devemos fazer quando estamos irritados? Nós precisamos nos lembrar que Paulo está nos ensinando aqui a controlar isso pelo Espírito Santo. É verdade, tem gente que parece que tem o dom de nos irritar. Que você fica dizendo assim: Jesus, me dê graça, porque se o Senhor me der força, eu vou bater nele. Me dê graça, Jesus. Mas se tem alguém que tem o dom de nos irritar, nós temos pelo Espírito Santo o dom de perdoar, a capacidade de perdoar. Note que no final do texto aqui o apóstolo Paulo diz assim que nós devemos ser bondosos, verso 32, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Se nós já fomos perdoados, nós também temos a capacidade de perdoar. E se pensarmos quantas vezes nós já desagradamos a Deus e Ele assim mesmo nos perdoou. Quantas vezes agimos contra Ele e assim mesmo Ele nos perdoou. Mesmo sabendo que Ele não se agrada, nós agimos contra Ele e Ele nos perdoou. Mesmo sabendo que aquilo que íamos fazer não era do agrado de Deus, mas muitas vezes nós ignoramos a voz do Espírito, ignoramos a sua ação sobre a nossa consciência e fazemos, e ainda assim Ele nos perdoou. Se Ele nos perdoou, por que nós não podemos perdoar também aquele que nos irrita, aquele que tira a nossa paciência? Às vezes, né, tem pessoas que a gente simplesmente não consegue ficar muito tempo juntos sem perder a paciência. Mas se você tem dificuldade em conviver com ele por alguns minutos, imagine ele que convive com ele mesmo a vida toda. Nós temos que entender que as emoções não podem dominar a nossa vida. Não somos direcionados pelas emoções. Tem gente que é conduzido pelas emoções. Eu estou me sentindo bem, eu vou para a igreja. Eu estou me sentindo mal, não vou mais para a igreja. Eu estou me sentindo alegre, eu vou trabalhar para Jesus. Eu estou me sentindo triste, não vou mais fazer nada para Jesus. Eu estou me sentindo recompensado, eu vou ser grato ao Senhor. Eu estou me sentindo
desprezado, eu não vou fazer mais nada, eu estou me sentindo uma pessoa em paz, então eu vou tratar os outros bem. Não, eu estou aqui irritado, então eu vou jogar seta em todo mundo. Não podemos ser dirigidos pelas nossas emoções, mas pelo Espírito Santo de Deus que age na nossa vida. O que devemos fazer então quando estamos na hora da ira, na hora da raiva, na hora que o sangue sobe, na hora que ferve as orelhas, na hora que estamos assim querendo devolver aquilo que sofremos? O que devemos fazer? Primeiro, nós precisamos deixar a ira secar, ou seja, devemos deixar a raiva passar. Se afaste, conte até 10 ou até 30 ou até 60. Mas veja que a palavra de Deus nos diz assim, Tiago capítulo 1, verso 19: sabeis isto, meus amados irmãos, e todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. E às vezes ouvimos o que não gostamos e queremos logo devolver. Ele diz assim, calma, seja tardio para falar e tardio para se irar. Devolver na mesma hora é um caminho certo para pecar. Então, se acalme, pense em Jesus, peça graça ao Senhor, não alimente a ira. Paulo diz, não deixe o sol se pôr, ou seja, resolva logo, dê logo um basta naquilo. O salmista disse, vá meditar no travesseiro, perdoe alguém que lhe ofendeu, porque quando nós perdoamos, nós estamos trazendo o remédio de Deus para a ira e estamos nos libertando disso. Quem não perdoa fica preso àquele mesmo problema. Alguém já disse que perdoar é semear num campo e depois descobrir que o campo é seu. Porque você é mais beneficiado quando perdoa do que o outro que recebeu perdão. Porque talvez se você não perdoasse, ele esqueceria e ia embora. E você ficaria sendo cozinhado por dentro por aquela ira. Mas quando você perdoa e esquece, você é liberto deste problema. Se vai desabafar, desabafe com alguém que seja calmo e que lhe ajude a esfriar a cabeça em vez de esquentar. Não vá desabafar com alguém que é irado, porque senão ele vai pegar também um outro pedaço de pau e vai dizer, vamos agora lá resolver isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos evitar a companhia de pessoas iradas, especialmente se você já for esquentadinho. Provérbios 22, o verso 24, ele diz assim, não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. Porque se você anda com alguém irado, você vai aprender a descontar, devolver, se vingar. E no entanto, a Bíblia nos diz claramente, queridos, que nós não devemos nos vingar. Romanos capítulo 12, o verso 19, Paulo diz assim, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus promete, queridos, que irá nos abençoar, mas Deus também promete nos dar graça para nós caminharmos. Quando alguém semeia a violência, ele vai colher o resultado disso, porque o mesmo Deus que garante-nos que nós colheremos os resultados de uma boa colheita, também garante que alguém colherá o resultado ruim de uma má colheita. Quem semeia somente ira, quem semeia somente agressão, colherá os resultados disso. É Deus quem fará isso. Não precisa você se preocupar. Pelo contrário, busque graça, direção de Deus. Como lidar com a ira?
Se você é uma pessoa muito esquentadinha, mantenha um diário. Ou você pode fazer um registro de emoções. Todos os dias, parecido com aquele menino, não bote um prego numa tábua. Tome nota, reflita sobre o seu dia. O salmista dizia: bote a cabeça no travesseiro e reflita. Pense sobre o seu dia. Você ficou irado, irritado? Com o quê? Por quê? Como você agiu? Se você registrar as suas emoções, talvez você aprenda a, então, controlá-las melhor. Não permitir que elas lhe dominem. Quando surgir um conflito, busque uma boa comunicação. Às vezes parece que a pessoa está nos agredindo, parece que a pessoa está sendo contra nós e é só um mal entendido. Uma boa conversa, logo num primeiro momento, pode resolver isso e então não ficarmos mais irritados. E se mesmo que a pessoa esteja querendo de fato nos irritar, nós podemos ali mesmo dizer: olha, eu lhe perdoo e não vou levar em conta o que você está dizendo. Jesus disse que quando nós oramos pelos que nos perseguem, quando nós bendizemos aqueles que nos maldizem, nós estamos colocando brasas sobre a sua cabeça. É lógico que é uma metáfora isso, mas parece que ele vai ficar louco sem entender. Como é que pode? Eu disse tanta coisa com o crente e ele só disse: Deus lhe abençoe. Como é que pode? Eu fiquei irado, quase que joguei pedra no crente e ele disse assim: olha, Deus lhe guarde, lhe ajude. E parece que isso é pior no sentido de cozinhar o juízo dele. Mas é exatamente isso que vai ser o diferencial. Ele esperava, e certamente o bichinho vermelho que está lá cutucando o vidro dele está dizendo: vá lá, bata nele, agrida ele, irrite-o. Ele espera que você devolva com a mesma moeda. Mas quando nós, pela graça de Deus, agimos como Cristo agiu contra aqueles que lhe ofenderam, quando perdoou, nós estamos de fato sendo imitadores de Cristo e estamos evitando aquilo que é ruim. Nós podemos também, queridos, orar a Deus por nós, pedindo graça, e pela pessoa que lhe irritou. Uma das formas de amar alguém ou deixar de querer o mal de uma pessoa é orar por ela, mas orar para o bem, né? Porque tem crente às vezes que ora dizendo: Jesus, prepara e leva. Se não der tempo de preparar, leva assim mesmo. Não, é orar para o bem. Jesus abençoa. Jesus dá graça a essa pessoa. Jesus, traga paz à vida dessa pessoa. Jesus, tenha misericórdia desta pessoa. Jesus, haja no coração desta pessoa para o bem. Senhor, controle essa raiva, essa irritação na vida dessa pessoa. Oramos por nós mesmos, oramos pela outra pessoa que está nos irritando, e isso, queridos, será um antídoto de Deus para a irritação, para aquele que está tirando a nossa paz. Agora, por último, entenda uma coisa. Às vezes alguém que nos irrita, alguém que se ira contra nós e quer provocar também em nós a ira, essa pessoa pode ser um instrumento que Deus permitiu para nos capacitar, para trabalhar em nós. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz que a tribulação produz a paciência. E aquela história então do menino, do rapaz que chega para um irmão idoso e diz assim: irmão, ore por mim, mas Jesus me dá paciência. E o irmão disse: se ajoelha aí, Jesus, dê tribulação a esse rapaz, de manhã, de tarde e de noite. Não, irmão, peraí, eu pedi paciência, não foi tribulação. Mas Paulo diz: a tribulação produz paciência. Então, isso pode ser, às vezes, permissão de Deus para trabalhar o nosso caráter. Geralmente, quando você vê alguém muito paciente, essa pessoa já enfrentou
oposição, tribulação, inimigos, mas recebeu graça de Deus, buscou de Deus graça para perdoar e para agir com prudência. Por isso ele tem hoje paciência, longanimidade, prudência na hora de agir. Quando nós olhamos então para todo este cenário, queridos, estamos diante de uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós: ficar irritados, ficar irados. Se você não se irritou hoje ainda com nada, parabéns para você, mas saiba que isso não dura a vida toda. Muitas coisas vão acontecer para nos tirar a paciência, mas precisamos nos lembrar o que a palavra de Deus diz. Não deixe que a ira leve você a pecar. Não deixe que o diabo encontre nisso uma oportunidade para agir na sua vida, levá-lo a fazer algo que desagrade a Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. É Ele quem produz essa longanimidade, esta paciência. Só que quanto mais nós buscarmos dele direção, graça, orientação e sabedoria, mais Ele trabalhará na nossa vida para controlar as nossas emoções e sermos então dirigidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo na sua epístola aqui que nós devemos nos encher do Espírito Santo, ou devemos deixar-nos encher do Espírito Santo. Alguém pensa que ser cheio do Espírito Santo é viver falando em línguas estranhas o tempo todo, profetizando o tempo todo. Não, não é necessariamente isso. Na realidade, primordialmente, ser cheio do Espírito Santo é ser conduzido por Ele em todas as áreas da nossa vida. É ser conduzido pelo Espírito em tudo o que nós fazemos. É deixarmos ser guiados por Ele nas nossas atitudes, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Mas nós também podemos cooperar com este Espírito, porque quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos deixar encher, capítulo 5 e o verso 18, ele diz que nós devemos nos deixar encher do Espírito. Ou seja, isso fala não apenas de uma atitude passiva, mas de uma atitude ativa, na qual dizemos: enche-me, Espírito, enche-me, controla-me, conduz-me, substitua esta ira, esta raiva por longanimidade, produza em mim o teu fruto, me ajude a caminhar de maneira a te agradar, a honrar o meu Senhor, porque agora Paulo vai dizer: não andem mais como filhos das trevas, mas como filho da luz. Nenhum cristão, genuinamente cristão e verdadeiramente cheio do Espírito Santo, pode ser conhecido como uma pessoa que não tem pavio, que pavio curto, como uma pessoa que se você tocar ela explode, como uma pessoa que não tem domínio, como uma pessoa que se alguém disser qualquer coisa e às vezes chega já para dizer: quer ver, olha, aí diz uma coisa já esperando o resultado. Mas se nós somos crentes, aquele que domina o nosso coração, o Espírito Santo, está pronto a nos dar graça e sabedoria. Não quer dizer que a gente vai andar por aí querendo ser destratado, pedindo para ser machucado. Não, nós devemos nos preservar, mas pelo Espírito Santo de Deus caminhamos com a graça que nos traz paciência e não com a ira que nos leva a pecar e desagradar a Deus. Sonde o seu coração. Qual é o tamanho do seu pavio? É curto? É pequeno? Peça graça ao Espírito Santo que Ele pode alongar o seu pavio. Lembre quanto Deus já fez na sua vida. Lembre que você é filho de Deus. Lembre que você vive agora com uma novidade de vida. Paulo então diz: jogue fora a vestimenta do velho homem, vista-se do novo homem que se renova em Deus. E fazendo isso, queridos irmãos,
nós poderemos sim viver como servos de Deus que andam em longanimidade, em paciência e não irados e fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Que nessa noite esta palavra chegue num coração paciente ou impaciente, num coração de pavio longo ou de pavio curto, mas que essa palavra chegue no nosso coração para nos dar direção, para nos dar sabedoria, para nos dar graça quando a irritação bater na nossa porta. Quando vier a irritação querendo tirar a sua paciência, manda ela ir falar com Jesus e você fica na graça de Deus para viver de maneira a honrar o seu Senhor e ser então conduzido pelo seu Espírito Santo em tudo o que nós fazemos. Essa é a terceira palavra nessa série e você acompanhe cada uma delas. Próxima sexta, se Deus quiser, traremos mais um contraste. Eu não vou adiantar sobre o que é, para você vir e ser dirigido pela palavra, orientado pela palavra, mas nós iremos até o final. Em 7 semanas iremos tratar sobre um comportamento que não agrada a Deus e uma virtude que Deus nos dá para nós vivermos de maneira a honrá-lo, e que Deus abençoe a você no nome do Senhor Jesus.